Olá, meninos! Semana 2, PET 4. Vamos começar falando da nossa PET. Meninos, antes de começar a falar, vou sempre repetir, sempre repetir para vocês. Tá com dúvida? Me procura no chat Conexão Escola. Não tá dando certo entrar no chat? Me procura no grupo de WhatsApp. Nós criamos um grupo da matemática para isso, para vocês tirar dúvida, para não ficar sem aprender, tá? Então eu quero ajudar vocês, só que vocês têm que me procurar. Como é que eu vou saber que você está com dúvida, tá? Então eu não quero que vocês pesquisem na internet a resposta, eu quero que vocês pesquisem comigo, eu estou aqui para isso, beleza? Então vamos lá. Essa semana vamos falar sobre função ainda, hein? Beleza. O estacionamento para carros oferece duas opções de preço para seus clientes, conforme apresentado na placa abaixo, opção A e opção B. Galera, vocês vão fazer uma função para essa opção A e uma função para essa opção B, tá? Eu vou ajudar vocês a criar essa função, mas o resto vocês vão ter que descobrir. Coeficientes, tá? Como é que você acha, forma tabelinha de valores, tá ok? Então vamos lá. Opção A, 4 fixos. Então você já sabe que isso aqui é o coeficiente termo dependente, porque se ele é fixo, ele não depende de nenhum outro valor. Então esse aqui é o valor de B. Mais R$2 por hora. Então é R$2 por hora. Se a hora eu não sei quanto é, então eu vou chamar de X. Hora X, 2, o seu coeficiente de X, é o valor que está multiplicando X, mais o termo dependente 4. Formei. A segunda opção, opção B, R$4 por hora. Tem termo dependente? Só tem o A. Só tem o A na sua função, então só vai ter o termo coeficiente de X. Quanto que é o X? O X é a hora, não sei quantas horas que o carro vai ficar, se ele vai ficar 1, 2, 3, 5, 10, não sei, então eu vou chamar de X. X que multiplica o termo, que é neste caso aqui da opção B, é o valor 4. Então formei as duas funções para você, tá? Deixa eu dar uma diminuída nessa imagem minha, que é ruim, né? Fica no meio da tela. Na verdade, vocês precisam ficar me vendo, vocês precisam entender. Na opção A, a lei de formação da função f, que relaciona o valor f de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x, ó. Eu já te falou, as horas equivale a x. Beleza, que o seu carro ficará estacionado neste estabelecimento é definida pela função. Eu já disse como é que é a função. Função não é ax mais b? O valor de A é o valor a ser pago por hora. Qual que é o valor a ser pago por hora? Olha lá, ó. Na opção A. Qual é o valor a ser pago por hora? Aqui, ó. Beleza? Mais o valor fixo, que é o termo dependente 4. Bom, já fez, né? Observe que essa lei de formação é uma função afim, ou função polinomial do primeiro grau, sendo que A equivale a é o termo que acompanha o x. B, o termo dependente, é o valor que não depende de x. Neste caso, a função é estritamente positiva, crescente, decrescente, tá? Pois o A, ele é maior ou menor? Neste caso aí, ele é maior ou menor do que zero, no caso, eu tô falando, né? Ele vai ser maior do que zero, né? E o seu domínio é o conjunto dos números naturais, racionais, positivos, negativos, reais, tá? Vou responder essa para vocês. O domínio é o conjunto dos números reais. O que é domínio? Qualquer valor que você coloque para x. Pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Neste caso é positivo. Na opção B,
A lei de formação a opção B agora. Qual que é a opção B? Onde não tem termo dependente. É R$4 por hora. Na opção B, a lei de formação da função g, que relaciona o valor g de x, se não interfere chamar g ou f. Por que ele colocou g? Porque você já tem um f de x, tá? E eles vão fazendo o mesmo desenho. Em reais, a ser pago pelo cliente o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento é definido por g de x. Qual que é a equação agora? Não é mais... não tem o termo dependente. Então, você vai ter só o termo, só o a. Presta atenção. Observe que essa lei de formação é uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo A é o valor que acompanha x, que é quanto? Né? E B, será que tem B aqui? Tem o termo dependente? Neste caso, a função g é estritamente, ela é crescente ou decrescente? É de acordo com o seu A. Porque se o A for positivo, ele é crescente. Se o A for negativo, decrescente. E aí? O A, olha aqui perguntando aqui, o A é positivo ou negativo? Positivo, tá? E o seu domínio agora do conjunto dos números? Continua conjunto dos números racionais. Beleza. Além disso, a lei de formação da função de g é de uma função... continua sendo linear, não é função do segundo grau ainda, é função linear, pois o B, ele vai ser igual a 0. Tá? Complete a tabela a seguir determinando os valores de y, no caso da opção A, os valores de y é igual a g de x, no caso da opção B, e as respectivos pontos da coordenada x e y das funções x e g. Em seguida, no mesmo plano cartesiano abaixo, marque os pontos da coordenada e encontre e construa o gráfico da função f. Galerinha, lá no formulário, aí no formulário, né? Você vai construir essa tabela, você vai calcular aqui, fazer os cálculos no seu caderno, tá? E vai mandar para mim o para-ordenado x e y. Qual que é a função da opção A? 2x mais 4. Então, você põe 2x mais 4. Acabei de falar de novo. Qual que é a função de g de x da opção B? 4x. Acabei de falar de novo. Então, olha só, para o valor de x 0, quanto que vai dar o resultado do y? Põe aqui para mim. Tá bom? Igualzinho na questão anterior, você fez isso também, né, na semana passada. Amores, manda para Titi o gráfico. Se você não mandar o gráfico, não tem razão de vocês aprender função afim, porque o seu gráfico é tudo. Então manda para mim, construa os pontos, copia isso aqui, cola isso aqui, mas eu preciso do seu gráfico, eu preciso ver que você entendeu. Gráfico da função afim é a matéria da função afim. Então, se você não fizer, você não está entendendo a matéria, tá? D. Analise os gráficos da função f e g que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Se um cliente for utilizar este estabelecimento por um período inferior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A, opção B? Né? Então, coloca os valores de x. Se for menor que 2 horas, então se ele ficar 1 hora só, coloca lá na função e vê qual que é mais vantajoso, tá? Se o cliente for utilizar esse estabelecimento por um período superior a 2 horas, qual é o mais vantajoso? E se o seu cliente for utilizar por 2 horas, qual é o mais vantajoso? É isso aí. Acabou. Vamos deixar o restante pro próximo capítulo da semana que vem. Beijos, meninos. Não deixe de me procurar, não deixe de sanar as suas dúvidas. Estou aqui para isso sempre, tá? Beijos. Qualquer coisa, tô aqui.